O negócio é o seguinte, há um tempo que nós não conversamos, quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai acessar esse podcast, mais uma vez com conteúdo para lá de relevante, sempre dentro daquilo que a gente espera levar para você, nosso ouvinte, seja você empresário, gestor, colaborador, seja você uma pessoa que quer aprender um pouco mais de diversos assuntos, ou hoje o negócio é saúde. Então quero convidar você que está direto ou indiretamente, ou está, né, para usar o português certinho aqui, para minha convidada não brigar comigo, daqui a pouco eu apresento. Você que está direto ou indiretamente envolvido na saúde, eu quero convidar você a estar conosco para pegar esse podcast com calma depois na íntegra, mas claro que a gente vai começar com uns cortes, então quando você olhar e observar um corte, fica atento para você poder ouvir e também, quem sabe, compartilhar em ações ou em comentários aqui com os envolvidos, porque a questão hoje não é Grupo Bauer, não é o negócio é o seguinte apenas como programa, mas eu tenho uma convidada que eu já conheço há algum tempo e daqui a pouco eu apresento, como também eu quero agradecer a Gastroimagem. Já vou falar um pouco sobre a empresa, vou falar um pouco sobre o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Então, a Gastroimagem, endoscopia digestiva. Hoje a gente quer gravar um conteúdo bem alinhado a esse mês de maio. Eu vou deixar a nossa convidada falar melhor sobre isso, mas esse mês traz aqui algumas surpresas no bom sentido da palavra e também, por que não dizer, alguns cuidados, que é o nosso tema de hoje. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Indo direto ao ponto, eu quero apresentar a nossa... Eu vou deixar você se apresentar dessa vez. A outra vez eu fiz uma apresentação que não acabava, são muitos títulos, mas doutora Graziele Vendrame, médica, posso falar gastroenterologista, né? Vou deixar você se apresentar, que também compõe o quadro, né, de médicos da Gastroimagem. Hoje vai estar aqui, também tem a sua clínica, eu vou deixar com que ela possa complementar melhor, mas a ideia hoje é falar sobre o que tem de especial, por que nós estamos aqui. Bem-vinda, doutora Graziele Vendrame, por que nós estamos aqui no mês de maio? Oi, obrigada mais uma vez pelo convite. A ideia hoje é discutir mais uma vez sobre o maio, que é tão importante para a gastroenterologia e para a endoscopia. Como você mesmo falou, eu sou gastroenterologista de formação e também endoscopista. E aí, envolvendo o que a gente está falando, envolvendo a própria empresa, a Gastroimagem, acho que o mês de maio é um dos mais importantes. Assim como março, a gente fala muito sobre o diagnóstico precoce de câncer de colo intestinal. Agora, o mês de maio é super importante porque o endoscopista é quem faz o diagnóstico dessas duas doenças que eu vou comentar aqui, que é o maio roxo, que é a doença inflamatória intestinal, que inclui duas doenças, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e a doença celíaca, que também é uma doença autoimune e que tem como a gente fazer diagnóstico através dos aparelhos que a gente utiliza e pelas técnicas de endoscopia. Legal, esse é um bate-papo bom. Eu me lembro que no ano passado nós conversamos sobre o Maio Roxo, né? Hoje você traz uma novidade, o Maio Verde. E assim, bate-papo bem leve, porque a maioria provavelmente que vai estar nos ouvindo são leigos ou aqueles que vão enxergar. E sendo muito transparente aqui, os recortes, enfim, acho que o papel aqui é difundir conteúdo relevante para que a gente possa melhorar. E quando até a gente falou aqui da Gastroimagem, acho que vale um pequeno merchan, que são quase 30 anos de história, praticamente agora 30 anos de história, 3 décadas à frente, né, do trabalho de uma clínica especializada em endoscopia, colonoscopia e afins, e aí você pode falar melhor, mas eu costumo brincar que eu aprendi muito nesses anos de caminhada com a Gastroimagem, né, fazendo um trabalho consultivo, entre outras áreas. Mas quando eu penso na voz de credibilidade em Londrina, naturalmente eu já falo da Gastroimagem e os seus pares, né? Que eu posso dizer assim, o corpo clínico da Gastroimagem onde você pertence. Então, se você puder falar um pouco ali a sua participação na gastro, só para ficar claro, porque depois a gente vai estender para o assunto, que é o tema de hoje, e também para a sua particularidade como médica, gastroenterologista, a sua clínica, enfim. Então, só um pouco do contexto da Gastroimagem para quem está nos ouvindo e, de novo, para que a gente possa fazer um recorte para explicar, né? O motivo da gastro ter 3 décadas de história e o que envolve isso diretamente. Bom, a Gastroimagem é uma empresa dedicada exclusivamente a exames, né? A endoscopia e colonoscopia, digestiva alta e baixa, né? Na colonoscopia. É uma empresa especializada nesses 2 exames e, assim, incorpora um corpo clínico bem seleto, em que, desde a sua origem, né? Que são os cofundadores, os fundadores da empresa, o Dr. Toshio, o Dr. Sérgio, o Dr. Celso, prezam muito por qualidade técnica,
né, de quem participa ali com eles, né, no caso nós, outros médicos já mais recentes que entramos na empresa, e lógico o corpo clínico da equipe da enfermagem, das técnicas de enfermagem, as próprias enfermeiras que estão lá há anos, e eles prezam muito por isso, por qualidade, por tempo de trabalho, e principalmente também os aparelhos, né, que a gente sabe que a gastroimagem investe muito em equipamentos novos, equipamentos de alta tecnologia, que melhoram muito a imagem. Isso ajuda muito o endoscopista na hora de fazer um diagnóstico. Sem falar no conforto que a gente utiliza lá, o CO2, que a gente já falou algumas outras vezes, Sim. que é um gás que diminui as dores depois do exame, né? Porque ele é eliminado naturalmente pela expiração do pulmão, e isso dá qualidade no exame. Então, a gastroimagem, hoje, aqui em Londrina, não acredito ser a melhor empresa de endoscopia e colonoscopia, por prezar muito essa questão técnica, né? E também humana, porque muitas vezes a gente começa o exame e há necessidade de se cancelar o exame porque não está com preparo adequado. Então, isso envolve um pouco de humanidade, porque a empresa poderia querer cobrar por isso, porque gasta o tempo, gasta o horário, gasta o anestesista, e muitas vezes a opção é, vamos interromper. Isso é prezado pela equipe há muitos anos, e a gente que entrou sabe disso, e a gente faz isso com o maior carinho, porque a gente sabe que a empresa deseja qualidade nos exames. Legal, para você que nos ouve, eu tenho visto a gastroimagem um crescimento realmente significativo em volume de exames, em horários alternativos, como noturno, sábado vespertino, tamanho e volume de exames, e de médicos que têm aí direcionado, muitas vezes no bom sentido da palavra, tem sugerido, quando possível, né, no direcionamento do bem, que eu digo, justamente pelo laudo, como ele vem, o que você falou, está sempre na vanguarda em relação a equipamentos. E aqui eu falo como leigo, mas eu tenho visto e acompanhado e indiretamente tenho sido parte desse crescimento. Parabéns aí, pessoal da Gastroimagem, parabéns, Graziele, os sócios da Gastro, né, Dr. Alberto Toshio, Dr. Celso, Dr. Sérgio. Então é muito bom perceber e acompanhar essa caminhada. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Maio Roxo e Maio Verde, porque lembrando que eu sou leigo e lembrando que eu quero descobrir o que é isso. O Maio Roxo eu aprendi um pouquinho ano passado, mas a memória não é das melhores. Então deixa eu entender um pouco mais. Quando a gente fala de Maio Roxo e Maio Verde, o que na prática a gente está dizendo? Bom, para o gastroenterologista e para a endoscopia digestiva alta, esses dois termos é muito importante para nós. É um mês de conscientização. A doença celíaca é uma doença autoimune, a gente chama de Maio Verde, que é um mês de conscientização sobre doença celíaca, que é uma doença autoimune que não tem cura, mas tem tratamento quando diagnosticada, porque é a retirada do glúten. Pacientes que têm predisposição, aumenta a exposição do glúten ao longo da vida, ela manifesta uma doença que faz uma alteração no duodeno, que é a parte inicial do intestino fino, que faz a desabsorção de vitaminas. E se não diagnosticado precocemente, o paciente pode ter vários sintomas ao longo da vida, que é diarreia, estufamento, dor no corpo, fadiga crônica. Então, esse quadro pode se manifestar e, se não tiver um diagnóstico, a gente acaba não tratando, né? E o Maio Verde, então, é para falar sobre a doença celíaca, que é uma doença autoimune, crônica, que não tem cura e que atinge aí 1% da população mundial, no Brasil também, e que mais de 80% das pessoas que têm a doença celíaca muitas vezes não tem o diagnóstico. E a mesma coisa quando a gente fala em Maio Roxo, é uma doença também, que a gente vai falar de doença de Crohn e a retocolite, são doenças autoimunes crônicas que também não têm cura e que, se não fizerem diagnóstico, aumenta a mortalidade desses pacientes, a morbidade e a mortalidade desses pacientes. E bom, vamos lá, doença celíaca é essa doença relacionada ao glúten, quando você tem uma reação alérgica, não é uma reação alérgica, é uma reação contra o próprio intestino em relação ao glúten. E a doença de Crohn e a retocolite é uma doença autoimune que a gente não tem um fator expositor que a gente conheça exatamente, mas é provavelmente o meio ambiente, o estilo de vida, e isso leva o paciente a ter uma autodestruição, é como se diz, uma autodestruição de partes do intestino, tanto no intestino fino, na doença de Crohn,
como na retocolite que a gente fala que atinge mais o cólon. E provocando ulcerações, lesões, isso que é o que a gente vê na colonoscopia, né? Lesões, erosões, mas o paciente vai manifestar tanto numa doença como outra, na doença celíaca, a retocolite ou a doença de Crohn, diarreia, dor abdominal, estufamento, má digestão, coisas que a gente vê no dia a dia da gastroenterologia, uma queixa muito comum. Lógico, a maioria das vezes a diarreia nunca é uma doença autoimune, né? A gente sabe que a maioria das vezes que um paciente vai até um consultório de gastroenterologia, a diarreia não é a doença celíaca, não é a doença de Crohn. Mas elas entram no diagnóstico diferencial, sim, e é super importante fazer o diagnóstico, porque os tratamentos são totalmente diferentes uma da outra, né? Então, se você está dentro de um quadro de diarreia, dor abdominal, porque persiste, não tem causa, tem que procurar um gastroenterologista experiente para poder fazer esse diagnóstico diferencial, né? Para ver se existe a possibilidade de ser doença celíaca ou a doença de Crohn, a retocolite. Igual eu falei, a maioria das vezes isso não é a causa, né? A gente sabe que a porcentagem disso gira em torno de 1% da população mundial. Então, mas dentro de um consultório de gastroenterologia, como é um ambiente mais viciado, a gente vê com muita frequência, né? A doença celíaca, a retocolite, a doença de Crohn. É engraçado, eu vou aproveitar e perguntar como leigo, tá? Então, lembrando que minhas perguntas vão ser como leigo, como sempre. Ótimo. Mas, assim, quando a gente fala disso, como que você falou os sinais que o paciente eventualmente apresenta? Um desconforto, diarreia, enfim. Porém, isso eu estou falando aqui da população, eu me incluo nisso. A gente normalmente procrastina, a gente acha que não é nada demais, enfim. E o que eu entendi da tua fala, e me corrija se eu estiver enganado, é que justamente, olha, a partir de um determinado momento, a visita a um gastroenterologista, ela se faz assim, necessária, quase que mandatória, quase que obrigatória. Isso seria a partir, por exemplo, de idade. Como que você orienta isso a quem é leigo? Porque às vezes pode estar sofrendo esse desconforto, como se fosse algo, porque eu não como bem, enfim. Ou porque, ainda que eu não perceba isso com uma certa recorrência, o meu papel é, a partir de uma determinada idade, eu estou fazendo essa pergunta porque eu me lembro do Dr. Toshio comentou isso comigo, olha, a partir de uma determinada idade é importante fazer uma visita a um médico gastroenterologista, para que a gente possa perceber, entre outros motivos, tá? Então, por isso estou jogando essa pergunta. Seria o ideal, então, eu preciso parar e, independente de um cenário, até mesmo de recorrência, fazer uma visita? Sim, se você tem sintomas persistentes da gastroenterologia, que é refluxo, queimação, azia, uma coisa que persiste. E a gente fala assim, persiste, o que é uma coisa que persiste? 2, 3 meses é uma coisa que não é normal, tá? Você teve um quadro de gastroenterite, teve uma diarreia, foi para a praia. Ok, não ter que ir a um pronto-socorro, tudo bem, não ter que ir a um gastroenterologista, mas se isso persiste, vou dar um prazo aqui, óbvio que isso não é uma matemática, né? A medicina não é matemática, mas passou de 2, 3 meses, tem que ser avaliado sim. Todo sintoma gastrointestinal tem que ser avaliado. Sintomas de refluxo persistente, tem que ser avaliado. Se o paciente... que a gente sabe o quão é acessível para os pacientes os remédios, né? O omeprazol, o pantoprazol. Então, às vezes, o paciente se automedica e para de ter sintomas. E isso é um grande risco. Né? Deixar de fazer um diagnóstico precoce, avaliar corretamente o diagnóstico. Isso é super importante. Então, primeiro que eu falo, se tem sintomas, procurar sim um clínico geral que seja, para ele avaliar a necessidade de se encaminhar para um gastroenterologista, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso logo à especialidade. Sim. Mas sim, sempre procurar um clínico geral para avaliar. Se você tem perda de peso, se tem diarreias constantes, ou constipação que não resolve com nada, ou que nunca conseguiu entender a própria constipação, arrotos frequentes, gases excessivos, não é normal. Então, a automedicação, às vezes, prolonga essa visita, né? Prolonga, não, atrasa essa visita ao médico. Então, é super importante, sim, dar atenção a isso. E aos 45 anos, hoje é definido que qualquer pessoa acima de 45 anos, homem ou mulher, deve-se fazer uma colonoscopia preventiva para rastreio de pólipos, para prevenção do câncer do intestino. Porque o pólipo é o grande potencial para o câncer. Se você não tem pólipo, a chance é muito pequena de você ter um câncer de intestino. Então, a importância de se fazer uma colonoscopia aos 45 anos ou 10 anos antes do aparecimento de um câncer de intestino na família de primeiro ou segundo grau. Isso é bem legal, né? De novo, falando como alguém que não é da área, mas acompanha, conversando aqui, não só contigo, como os demais médicos, Dr. Toshio, Gilberto, a gente já teve aqui
tratando esse tema, é um dos poucos que você, através, realmente, de maneira precoce, você consegue antecipar um eventual câncer futuro, né? Através do pólipo. Achei bem interessante, parece uma informação simples para quem é do meio, mas para nós que não estamos acostumados, faz muita diferença, porque é uma informação muito nova. Olha, eu consigo antecipar em até 10 anos. Tem alguns conhecidos que fizeram recentemente, falaram, poxa, foi encontrado pólipos e tudo mais. A pessoa sente aquele alívio, né? E você sabia que detecção de pólipos é uma coisa que você consegue avaliar a clínica, né? Que a gente sabe que a gente tem que ter acima de 50 anos, principalmente, tem uma taxa que a gente considera acima de 20% a 30%, dependendo do gênero, né? Homem ou mulher. O médico tem que ter a capacidade de detecção disso, para mostrar a qualidade da colonoscopia, por exemplo, né? Porque é muito fácil entrar e sair e não enxergar nada. Você tem que ter um olhar experiente, um olhar atento, prezar por qualidade do preparo da coluna. Então, isso tudo não é só fazer a colonoscopia aos 45 anos, às vezes prezar por onde fazer essa colonoscopia, prezando nesses quesitos, que a gente precisa de um bom preparo, usar um preparo adequado, orientações adequadas, que geralmente é feito pela secretária ou por uma enfermeira especializada na clínica, e usar todos os quesitos, que a gente tem que chegar até o seco, que é uma região do cólon, porque é onde também pode ter pólipo. A gente tem que prezar isso, entrar com um aparelho adequado. A gente usa o Olympus, 180 é o mínimo que a gente usa, que é um aparelho extremamente moderno, um aparelho que amplia a imagem, que te dá angulações para entrar dentro das camadas, que a gente chama, na verdade, das austrações colônicas, né, das pregas colônicas. Então, a gente consegue visualizar porque dá essa angulação. Então, sim, tem que fazer colonoscopia, mas acho que cada vez mais a gente vai ter que falar sobre a qualidade dessa colonoscopia, né? Posso confiar nessa colonoscopia? Eu sempre que pego um laudo, eu sempre olho isso, independente da clínica, a gente tem que prezar como um todo, né? No preparo bem feito, ou seja, a gente tem que olhar todos os segmentos colônicos. E isso é classificado, a gente usa muito essa classificação dentro da clínica, para dar assistência para o médico assistente, para saber se aquela coluna foi ok, né? Se a gente conseguiu, a gente chama de score de Boston, e o score tem que estar em 9, para falar assim, está excelente. Mas acima de 6 é um bom exame, entendeu? Porém, já não deixa de falar que, será que não passou um pólipo pequenininho? Será que eu vou esperar tanto tempo para fazer um exame novo? Então, isso tudo é importante. Sim, temos que fazer o exame aos 45 anos, mas fazer bem esse exame, né? E isso é importante dentro da endoscopia, é saber que o preparo está legal, que chegou até o sécum, que é a porção que a gente consegue chegar. E na retirada exige de um bom profissional, o que eu acho que na gastroimagem a gente preza muito, é o tempo de saída, entre no mínimo 6, 7, 8 minutos. Então, assim, não adianta ter velocidade nesse exame. Então, às vezes, a gente fica preocupado com locais muito lotados de pacientes, porque a gente sabe que existe uma necessidade mínima de tempo de retirada desse aparelho. Então, isso é uma boa qualidade de um exame. Então, esse exame é confiável. E dentro da clínica também, a gente tem que fazer mensurações, né? Qual que é o grau de nível de detecção de pólipos entre os profissionais, né? Tem que estar acima de 20%. Ou seja, a cada 100 pacientes, 20 tem que ter pólipo, acima de 50 anos, tá? Então, isso existe um estudo já, isso prova que mostra a qualidade do exame. E também a descrição no laudo. Você chegou até o seco, a gente tem que falar no laudo. Isso tudo a gastroimagem preza, né? Por todos esses itens de qualidade, um bom preparo, interromper o exame se esse preparo não está ao mínimo suficiente, que é o Boston 6, chegar até o final no seco, fazer o tempo de retirada correta, tá com a equipe preparada para intercorrências, a equipe preparada lá, as meninas, que a gente chama de meninas, porque só tem enfermeiras e técnicas de enfermagem, elas são extremamente espertas o suficiente para ajudar a gente na detecção de pólipos. Elas estão sempre, olha lá, doutora, pólipo, tá, e realmente elas conseguem reconhecer junto com a gente, entendeu? Então, isso é muito importante. A gastroimagem preza por profissionais assim, que estão atentos, que têm vontade, enfim, que está ali para ajudar. E o bom laudo, né? O laudo para dar para o médico assistente a forma como que ele deve conduzir daqui para frente, né? Realmente foi visto, a colonoscopia foi bem feita, então podemos seguir.
Né? Então, acho que para a prevenção do câncer do intestino, acho que foi esse recado. E, lógico, quando a gente fala em doenças autoimunes, vem a importância do papel do endoscopista, que é extremamente importante. É ele quem vai fazer o diagnóstico. O médico pode suspeitar, e muitas vezes pode não suspeitar. Às vezes a gente faz o diagnóstico sem o médico assistente ter essa percepção, ou vai investigar, por exemplo, uma anemia crônica. Quantos e quantos pacientes que foram investigar uma anemia crônica e o diagnóstico é doença celíaca. Então, doença celíaca é uma doença autoimune que a gente vê na infância acontecendo e que aí não precisa da endoscopia, o gastro e o pediatra conseguem fazer os diagnósticos de outras formas, ou na fase adulta, que a endoscopia é fundamental, você tem que ter a endoscopia para fechar o diagnóstico. E a endoscopia bem feita, né? A insuflação adequada, aparelho adequado, ter a visibilidade adequada, com o preparo adequado, tudo isso que a gastroimagem preza para poder fazer um diagnóstico correto, porque você precisa muitas vezes biopsiar a região específica do bulbo, do duodeno, mandar para o anatopatológico de confiança para poder fechar esse diagnóstico, ajudar o médico assistente a fechar o diagnóstico. Então, acho que é muito importante reforçar essa questão do maio verde, o maio roxo, principalmente agora que a gente está falando do maio verde, a importância do endoscopista. Sem o endoscopista não se fecha o diagnóstico de doença celíaca, por exemplo. E como é que vai viver sem restrição? E um grande recado aqui é para os pacientes que têm suspeito de doença celíaca. Jamais que alguém, assim, a gente vê muito modismo, né? Retirar glúten, retirar alimentos, fazer dietas restritivas. Mas se há uma clínica, um quadro suspeito, alguma coisa que não está legal e por isso você vai tirar o glúten, tente passar por um clínico, um gastroenterologista, se possível, para afastar a possibilidade de doença celíaca. Porque uma vez que você retira o glúten, você faz o tratamento. Então, você talvez passe a vida inteira, se você faz uma dieta restritiva, sem saber se você tinha ou não doença celíaca. E isso é muito sério, porque você deve evitar, a pessoa com doença celíaca deve evitar até a recorrência na exposição cruzada com os alimentos. Por exemplo, comer fora de casa, porque, querendo ou não, os restaurantes, de um modo geral, não estão preparados para receber esses pacientes com doença celíaca, porque tem muita reação cruzada. Então, a importância, eu falo, é fundamental agora falar sobre o maio verde, falar para o paciente que não retire esse glúten antes de fechar o diagnóstico, que o endoscopista esteja atento para fazer esse diagnóstico, biopsiar quando necessário. E muitas vezes a gente tem que biopsiar às cegas mesmo, sem ter uma lesão específica de doença celíaca. É importante ter a biópsia se é uma suspeita clínica, porque às vezes é só a histologia, ou seja, o nato patológico que vai fechar esse diagnóstico. Desculpa a pergunta complementar para fechar essa aula. Foi uma aula, literalmente. Eu estou bem concentrado aqui porque foi uma aula. O que seria esse natopatológico que você fez? O natopatológico, quando a gente faz a biópsia e manda para um laboratório. Aí lá existe um médico, patologista, especialista, que vai estudar essa lâmina. É através dessa lâmina que eles fazem os cortes dos tecidos, que vai ver grau de linfócitos, ver o grau de inflamação para poder soltar o laudo. Então, perfeito. Tudo isso, você vê que como precisa de tudo isso casado, né? O médico assistente ter a suspeita, fazer a endoscopia num lugar adequado, com um bom endoscopista que tenha esse olhar para o paciente, né? E para o médico, ajudar o médico assistente, às vezes com a queixa, quando ele coloca lá anemia crônica. Talvez seja a hora de biopsiar duodeno, mesmo que não esteja com sinais na endoscopia de alterações, porque isso pode ajudar. Aí, depois da biópsia, vai para o patológico, para o patologista. Esse patologista vai colocar no microscópio e isso vai ajudar a gente a fechar o diagnóstico. Perfeito. A minha pergunta foi proposital mesmo, perdão. Porque eu fico pensando aqui nessa sua fala, quão pragmático talvez a gente deva ser em relação a, por exemplo, quando a gente fala aqui de maio roxo e maio verde e tudo mais, quão pragmático talvez nós precisamos voltar a ser. Antes do Dr. Google, que tanta gente brinca, você falou, eu vou tirar o glúten, isso ok, eu estou me automedicando, ou eu tenho uma conversa com alguém que passou por isso e tudo mais. Então, talvez essa sugestão, né, da gente voltar a ser um pouquinho mais pragmático, ser um pouquinho mais ali diligente conosco mesmo, né, ou com os nossos, né, com os nossos familiares, enfim, porque o que eu percebo e aí, de novo, né, envolvido no meio médico, não só por ter uma esposa médica, para acompanhar uma associação médica, a própria gastroimagem, enfim, eu percebo como nesse momento a gente acaba tendo um exercício maior de encontro à nossa saúde por motivos recentes, seja ele, né,
Eu falo com o Bruno, que trabalha comigo, seja por questões pandêmicas que a gente passou, ou pelas consequências que direta ou indiretamente ficaram ali na nossa mentalidade, ou de fato na nossa saúde, mas o fato é que nós ainda procrastinamos. Estou falando aqui da minha própria pessoa ou do meu entorno, conversas que nós temos, né? Por viver um pouco nesse meio. Então foi muito interessante entender isso. Eu queria só me aprofundar um pouco, talvez só para você complementar, se você acha que está suficiente, o papel aí da endoscopia nesse diagnóstico. Você foi muito feliz nisso, mas ficou uma pequena dúvida quando você comentou assim, ó, eu procuro, seja ele o clínico geral, o gastroenterologista, e eu sou direcionado para a endoscopia, que tem esse papel fundamental. E você comentou um pouco indiretamente até do acompanhamento, seja do médico assistente. Deixa eu clarificar um pouquinho melhor isso para quem gerou dúvida. Então, eu preciso olhar para essa questão que você trouxe e preciso entender bem o papel da endoscopia, ou seja, para que eu chegue até isso eu preciso parar de auto-olhar ou me automedicar e tudo mais e sentar, nem que for para uma conversa esclarecedora com o gastroenterologista. Seria isso. Eu posso começar direto por ele, eu tenho que ir no clínico geral. Como que eu posso, como leigo, olhar para isso? Para aqueles que não buscam ou que acabam não tendo uma ação direta por desconforto, enfim. Olha, o básico a gente tem que fazer, né? Ter o acompanhamento com... Hoje em dia a gente falava assim, adolescente não precisa passar num clínico, não precisa fazer exames, mas as coisas estão mudando, né? A sobrepeso, obesidade, e nenhuma doença, ela começa com pequenas alterações. Por exemplo, quando a gente fala em diabetes, ela começa a diabetes? Não. Ela começa com resistência insulínica, ela começa com uma pré-diabetes, e às vezes você olha lá uma gordura no fígado. Então, a doença, ela não começa a doença. Ela começa... Então, acredito que, a partir de hoje, a gente precisa ter um acompanhamento, por exemplo... O adolescente vai num pediatra, até no herbiatra, né, que fala, e ali o médico consegue avaliar, porque o que a gente tem visto, talvez sua esposa até fale melhor que eu, sobre o triglicérides altos em criança com alterações metabólicas muito cedo. Então, acho que hoje em dia ter um acompanhamento médico, clínico geral que seja, é super importante, porque dali surgem, você pode falar de que sintomas e ele vai te encaminhando para o gastro. No mundo ideal, se todo mundo tivesse acesso a todas as especialidades, seria ideal, mas a gente não tem. Então, acho que o básico, o clínico tem condições de fazer. Rastrear uma anemia, olhar o hemograma, e isso vai dando sinais da necessidade do gastro. Uma anemia ferropriva, que é aquela que depende do ferro. Anemia, de um modo geral, o gastro sempre está presente junto com o hematologista, muitas vezes. A gente sempre precisa fazer um exame para ver se você não tem. Por que você teria uma falta de ferro, por exemplo, ou de vitamina B12? Então, entra muito o gastroenterologista. Então, mas o clínico tem condições. Você viu que os exames não estão legais, ele vai te direcionando para as especialidades. Lógico, se você tem queixa gastrointestinal, estofamento, gases, náuseas, vômitos, intestino preso, intestino que solta demais, isso tudo tem que passar pelo gastro. Acho que ele tem um olhar melhor para essa questão, porque a gente tem uma variabilidade de suspeitas, né? E a questão de não se automedicar, eu também falo que não usar o chat GPT para se automedicar, porque as pessoas estão se tratando através dali, e isso eu acho que apesar da medicina estar evoluindo, a inteligência artificial está evoluindo, acredito que o médico não vai ser substituído, o bom médico não vai ser substituído em função disso, porque existe muitos viés, até se você colocar no chat GPT hoje, doença celíaca, o que é? Ele fala que é uma intolerância ao glúten. Não é uma intolerância ao glúten. O termo intolerância é totalmente diferente de uma reação imunológica. Então, assim, ele não está preparado ainda para nos substituir, entendeu? Então, acho que o bom médico ainda vai ser muito procurado. Até porque a gente vê um número de formações, muitas pessoas talvez não preparadas, e isso é um perigo. A gente tem ficado com medo com a medicina, como ela está evoluindo rápido, o número de médicos se formando, não prezando pela qualidade. É o que eu te falei do exame de endoscopia. Eu, como eu sou gastroenterologista, trabalho no SUS, trabalho no privado, vejo laudos e laudos, entendeu? Laudos que não é confiável, laudos que são confiáveis. Tem muitas clínicas boas aqui em Londrina, mas também tem situações em que a gente não consegue acreditar no laudo, entendeu? Pedir para repetir um exame em outro lugar. A gente tem visto muito isso também nos exames de ultrassom. Então, cada vez mais, apesar da inteligência artificial, ChatGPT e todos os afins evoluindo, o médico ainda não vai ser substituído por prezar por a própria experiência do médico, né? Então, tem coisas que o chat não vai conseguir substituir tão rápido.
E é engraçado porque isso a gente vê acontecendo de maneira recorrente, né? Para quem é leigo, eu tô dizendo, a gente vê de maneira recorrente, a gente tem esse costume, né? Até quando a gente tem algum tipo de suspeita, mesmo após eu já passei isso no passado, falando de questões pessoais, de outra área, né? Você quer certificar que você pode estar tranquilo, que você não pode, você acaba confiando indiretamente em informações que não saíram ali do seu médico. Então é importante pensar nisso. Eu quero fazer um break rápido aqui para depois, o Bruno, você vai me ouvir, vai estar pensando aqui nos recortes, né? Mas assim, para que a gente possa falar um pouquinho desse conceito do negócio é o seguinte, que a gente está buscando trazer, a gente talvez tenha até uma pequena alteração para falar sobre mercado e você. A gente quer levar um pouco mais de conhecimento, como você trouxe agora. Eu brinquei que foi uma aula e foi mesmo. Porque tem muitas, eu estava conversando isso com a minha equipe de trabalho, a gente fala, tem muitas coisas que pelo fato da minha pessoa não saber que é verdade, não deixa de ser verdade. Só não chegou. A gente brinca muito no meio jurídico, né? Olha, eu não posso alegar, né, que eu sou leigo nessa área e deixei de cumprir a lei por isso. Não, você vai responder por aquilo. Isso acontece, eu tenho visto muito isso, feito um paralelo na medicina. Até converso com a minha esposa sobre isso. Olha, como que na medicina a gente acaba aí tendo ausência de conhecimento que não deixa de trazer consequências de médio prazo, porque a verdade não deixou de ser verdade. Então a gente está pensando em trazer agora um formato, pensando em mercado e você, e aí, por exemplo, de mercado e saúde e você, e por aí, e ter temas variados ou temas, né, de complemento da nossa vida cotidiana. Então fica o convite para você acompanhar e também acompanhar a gastroimagem. Você tocou num ponto, eu vou me estender um pouquinho só para fazer uma parte de transição aqui, para eu me aprofundar um pouco no Maio Roxo, que gerou algumas dúvidas, mas ampliar um pouco essa educação da informação. A informação ser um pouco mais exposta e a gente ser um pouco mais propositivo nisso, né? Por exemplo, a qualidade do exame, que você acho que falou bem, aqui até estava como pauta, a gente faz uma pauta bem tranquila, para você que nos ouve, o bate-papo ele é muito suave, solto aqui, sem muita preparação, porque a gente tem que pensar em quem está ouvindo e nós, que não somos da área, muitas vezes leigos na área de saúde. A qualidade da endoscopia e da colonoscopia. Eu queria me aprofundar um pouco na questão do Maio Roxo, mas entender assim, como talvez a gente pode conversar depois para que a gente possa melhorar um pouco em difundir informação da qualidade. Né? Essa parte educacional, de você ter um bom exame do paciente, no bom sentido e de maneira construtivista, se é que esse seria o termo, poder pautar também, poder auxiliar o médico, poder estar ali em conjunto, poder tirar dúvidas, não de uma maneira assim, né, só em confronto, mas sim, ele ter convicção de que ele realmente fez um bom exame, que ele está procurando o local certo para fazê-lo, e por aí vai. Conversar com o médico nesse sentido, até estava comentando que a gente tem visto na gastro uma ampliação dos médicos solicitantes. Né, buscando a gastroimagem por conta do laudo, por conta do equipamento, está na vanguarda, né, de equipamentos inovadores e por aí vai. Então fica aqui só um break nesse sentido, Bruno. Depois, você que gosta dos recortes, pensa nisso, que eu acho que a gente pode evoluir no sentido de levar informação relevante, não apenas de fazer merchan de empresa, de consultório, de consultorias e por aí vai, mas realmente para a gente poder ajudar a população que precisa nesse momento e talvez não tenha percebido ou percebe, mas ainda não sabe como dar o primeiro passo para ter um acompanhamento regular em relação à sua saúde. Eu me lembro, vou até começar com isso antes de falar no Maio Roxo, porque na última vez que nós conversamos, você falou um pouco mais dessa integralidade da medicina. Então, e você comentou isso agora, olha, eu tenho aqui, como unir o gastroenterologista com outra especialidade, você falou um pouco disso quando nós gravamos há um ano atrás, a primeira vez, e eu queria voltar com essa pergunta antes do Maio Roxo, que é a questão da própria alimentação, dessa integralidade do ser. Fala-se muito hoje de medicina integrativa e por aí vai. Como que você pode sugerir para quem nos ouve uma melhor percepção de melhoria nesse sentido, porque a gente conversava aqui nos bastidores. Né? Bom, é exatamente isso. Eu acho que a medicina tem evoluído muito e assim, a linha de suplementos cresceu muito porque a gente vê que a nossa alimentação está ruim, né? A gente não se alimenta adequadamente. O número de alimentos com conservantes, emulsificantes, sucos industrializados, querendo ou não, apesar de aparecer lá 100% natural, quando você vê o rótulo, você vê o número de conservantes que aquilo é necessário para manter o produto. E a ciência tem evoluído muito e pensando em doenças de um modo geral. Agora eu vou falar um pouco da doença autoimune, que também vem em função disso, do processo de industrialização, do processo de alimentação. Então, o Brasil se espera-se que a gente tenha um boom de doenças autoimunes, porque tenha muito alteração da permeabilidade intestinal, essa questão de microbiota. Provavelmente nós seremos os próximos
os próximos, eu falo assim, a Europa, a América do Norte, todas já passaram por um processo de aumento de incidências de doenças e a prevalência, ou seja, aquela quantidade de pacientes não tende a aumentar tanto a prevalência e a incidência, né? No Brasil, ainda nós estamos num país que, por ser muito grande, diferenças de regiões, a gente tem um país que está aumentando muito algumas doenças. As doenças autoimunes é uma delas. Por exemplo, o Sul tem uma incidência maior de doenças autoimunes do que o Nordeste. E quando você consegue tentar puxar a ciência em função disso, tentar explicar, e o processo é a industrialização, os tipos de alimentos com conservantes, os fast foods, é esse tipo de alimento que a gente está fazendo. E isso está trazendo o quê? Um processo de desnutrição intestinal, um processo de desbiose, aumentando o número de bactérias ruins, piorando a relação entre as bactérias, e isso produzindo substâncias, aumentando a permeabilidade intestinal, e aí sim levando uma cascata de reações imunológicas, aumentando aí as doenças autoimunes, neste caso que a gente está falando de doenças autoimunes. Mas a gente vê isso também nas outras doenças, nas doenças endócrinas, nas diabetes, ou seja, o corpo humano é único, ou seja, se a gente muitas vezes vê o paciente com doença celíaca ou com doença de Crohn, retocolite, mas ele não está ali sozinho, né? Tudo que aconteceu e que levou a ter essa doença alterou a permeabilidade intestinal, alterou várias situações em que aumenta aí a esteatose hepática, a gordura no fígado, a ferritina alta, o processo de colesterol alterado, isso tudo levando ao quê? A um problema de risco cardiovascular, um problema de demência, que a gente sabe que tem tudo a ver com a questão metabólica também. Aí a falta de exercício, o sedentarismo, piorando a questão da mobilidade do ser humano, piorando a parte muscular. Já tem estudos mostrando que quando o homem tem menos massa magra na região de membros inferiores, tem uma tendência a ter um risco maior de problemas mentais, principalmente a demência. A falta de exercício físico já está relacionado com todas as outras doenças, ou seja, a gente precisa se movimentar. Antigamente, como na época dos nossos pais ou coisa assim, a gente não tinha necessidade de falar tanto de exercício, porque naturalmente a gente fazia esse movimento. Tinha que subir escada, tinha que... Quem morava em sítio, correr atrás de bicho, coisa assim. Hoje a gente está muito sedentário, a gente liga a televisão, nem liga a televisão, né? Usa celular para tudo. Exatamente. Enfim, tá tudo muito cômodo. Tá? A gente tem preguiça de descer na portaria para pegar um alimento, enfim, e nunca se usa escada. Então, assim, esse estilo de vida que a gente sabe está tendo que ser estudado e se comprovou, já tem vários estudos mostrando que a gente precisa do mínimo de 150 minutos de exercícios aeróbicos durante a semana. Que a falta desse exercício tem ligação com demência. Então, a gente às vezes acha assim, a demência tem que ficar jogando xadrez. Tem que jogar xadrez, tem que fazer boa leitura, mas o exercício físico é fundamental. Então, assim, quando a gente fala em doença, eu estou falando de doenças específicas, porque é a minha área, mas quando você vê o ser humano, você vê que está tudo interligado, está tudo tendo que funcionar adequadamente. Então, quando eu oriento um paciente de doença de Crohn, vamos fazer exercício. Não é só pela doença de Crohn, que a gente também sabe que diminui a inflamação. O exercício físico diminui a inflamação do organismo. Quando você fala, tira o glúten, tira a lactose. Nem sempre esse recado é para todo mundo. Então, não dá para generalizar. Tem que tirar glúten e lactose de todo mundo? Não. Mas você tem que fazer exercício. Esse recado é mundial. Tem que fazer aeróbico 150 minutos por semana, dividido pelo menos em 3 dias. Ou faça todo dia, ou faça 3 vezes na semana, mas tem que ter esse número de 150, é um número que já foi estudado. E fazer musculação para manter massa magra, para manter a parte de equilíbrio, a mobilidade, e, enfim, para manter o corpo desinflamado. Então, mudanças de dieta, tirar o industrializado, tentar eliminar essa questão de coisas que vão com muito conservante. Fazer aquilo que nossos pais faziam. Eu lembro que quando eu era pequena, eu queria tomar o iogurte do mercado. Minha mãe, não, eu sei fazer. Aí eu falei, poxa, todo mundo leva o iogurte do supermercado e eu vou levar o iogurte que minha mãe fez na escola, né? Que a gente tinha que levar na escola. Hoje em dia, tá tudo fácil, eu tô tendo que voltar tudo isso para os meus filhos, porque a gente sabe o número de conservantes que é necessário, o corante, as dermatites ligadas a esses corantes, a essas balas, que eu não vou falar nomes, mas balas que vai muito corante, que faz dermatite atópica, reage, é um processo inflamatório. Isso tudo tem a ver com alimentação. Então, assim, a gente precisa, é lógico que é muito difícil, porque é muito mais caro. Ter uma vida saudável não é para qualquer um, é muito difícil, mas a gente tem estratégias para se fazer. Aprender a cozinhar pequenas coisas, fazer a própria batata frita, entendeu? Não comprar batata frita, tentar fazer a própria batata frita, que é uma coisa que é mais
Difícil, mas leva tempo, né? Mas enfim, tenta se divertir com as crianças enquanto faz, porque é isso, a gente tem que mudar isso. Se a gente quer menos doenças, então vá fazer exercício físico, vá fazer musculação e vá mudar a sua dieta. Muito provavelmente você vai precisar de pouco médico e pouco remédio. Muito legal. Outra aula, e é engraçado, porque, claro, tem coisas que a gente sabe que não é acessível, vamos dizer assim, sendo simplista no termo. Exatamente. Não é acessível a todos, mas a caminhada, por exemplo, é. Então, são meios. E essa pergunta ela foi um pouco proposital, porque não adianta, né? Esse brinquedinho aqui toma o nosso tempo esse que pode ser utilizado em coisas que são, sim, as acessíveis, vamos dizer. Então, muito legal você falar sobre isso, porque tem coisas que são mais desafiadoras para que a gente possa alterar, mas não dá para negar que tem muita coisa que a gente ainda pode fazer, e aí algumas desculpas elas acabam tendo que ficar de lado, com toda a dificuldade que a gente sabe que é a vida da grande maioria da população brasileira. Mas muito legal. Eu não sei se você quer complementar, tá voando o tempo. Tá voando o tempo. Já fica o convite pra gente voltar a conversar em outro podcast. Mas assim, eu queria ver se você pretende aprofundar um pouquinho. A gente falou bastante e foi muito legal isso, porque foram algumas novidades do Maio Verde. Mas se você quer indo já para a fase aí derradeira da nossa conversa sobre o Maio Roxo, que você discorreu também ano passado, você também falou hoje, mas não sei se você quer aprofundar um pouquinho, porque é o que, quando a gente fala na gastroenterologia do mês de maio, brilha muito o Maio Roxo, né? E a gente conseguiu ali navegar por conteúdo novo em relação à nossa última gravação, mas eu queria ver se você pretende se aprofundar um pouco, porque foi muito interessante. Algumas informações a gente pode talvez levar de uma maneira de uma maneira um pouco mais completa dessa vez. Então, eu acho que tem que falar sim, Maio Roxo é um maio de conscientização de doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite, que também é uma doença que está em ascensão no Brasil, principalmente na região sul, e por enquanto em função do estilo de vida que a gente já falou. Desculpa, você comentou sobre isso nos bastidores aqui, principalmente na região sul. É por conta de tudo provavelmente isso industrialização. A gente tem um contexto mais industrializado em relação ao Nordeste, né? Lógico que o Nordeste tem essas regiões também de alta prevalência, mas assim, se considerar um todo, o Norte e Nordeste ainda é menos do que no Sul. Quer dizer, provavelmente eu sou isso vai. Estereótipo. Pois eu conto que a gente falou nos bastidores, né? O estilo de vida, né? Mas é o estilo de vida. As doenças vão aparecer em função do estilo de vida, porque a gente já tem tanto arsenal para controle enfim, as pessoas morriam muito de parasitose, infecções, falta de antibiótico, tudo isso foi desenvolvido, né? Hoje ninguém morre tão facilmente por falta de antibiótico, tem acesso a isso. Então a gente não morre mais por bactérias, a gente morre mais por estilo de vida, porque a gente está prolongando o tempo, surgem medicações, e a gente vai, lógico, tomar medicação é fundamental. Mas se cada paciente conseguisse fazer o seu papel, né, dentro desse todo, que é mudar o estilo de vida, melhoraria muito, talvez gastaria menos com medicação, com menos com médico e teria uma qualidade de vida maior. Então, o médico é fundamental nisso tudo para ajudar no diagnóstico, mas se o paciente pudesse, eu estou falando, acho que de termos, coisas que eu gosto muito de estudar, que é a mudança de estilo de vida, é uma área que eu também venho atuando, existe uma área dentro da medicina tendo um viés mais de especialização nisso, né? Porque a gente sabe que as doenças não começam doenças. E se a gente consegue atuar antes das doenças aparecerem, talvez o custo é menor para o paciente, para os planos de saúde, e para o próprio médico, de um modo geral, o trabalho que teria em relação à mudança. Ou seja, vai ter conceitos, a gente vai ficar muito mais feliz ver o paciente tendo resultado, né? Quando ele vai para o consultório e fala, não, estou fazendo exercício. Porque muitas vezes o povo fala assim, vou começar a academia. Não é para começar a academia, é para você começar a ter o estilo. Vamos lá, vamos fazer exercício de caminhada 3 vezes na semana. Não precisa pagar a academia ainda. Vá para academia, vai academia ao ar livre, vai para o exercício de aeróbico lá, caminhada. Você não faz nada, sair do sedentarismo já é o grande lucro, né? Muito legal. E de novo, eu insisto, eu vou falar como leigo, como sempre, vou reforçar até o fim, mas a gente acaba, eu falo o quão acessível mas sendo muito sincero aqui, eu vou falar por mim, entre prioridades, né? É muito, em tese, o quão um aparelho, enfim, coisas que nós trabalhamos firmemente para conseguir ter aquisição. E não estou falando que está errado, só estou dizendo que às vezes a gente negocia prioridades, né? Então, a nossa principal máquina, que é o corpo humano, a gente acaba deixando em segundo plano, e eu estou falando da minha pessoa. Eu não estou aqui generalizando, mas acho que passa a ser um tema que a gente pode sim expandir para que seja um debate do bem.
para que a gente consiga conversar de uma maneira mais tranquila, sem ter muitos... A gente tem milímetro até para falar em alguns temas, acho que a gente tem que começar a abrir um pouco isso, porque... Será que se eu não ampliar a minha prioridade em questões que são basilares, o fato de eu não conhecer que são basilares não deixam de ser, como a gente falou agora há pouco, em relação às verdades, talvez a gente possa ter melhorias. É o que você falou, poxa, caminhar dá, é possível. Né? Tem lugares onde você vai ser mais, né? Tem mais segurança, tem isso, tem aquilo, mas é possível. Então, muito legal, Grazi. Foi literalmente, voou o tempo mesmo. A gente está quase uma hora de bate-papo, foi uma aula. Eu queria passar para você começar aqui as nossas considerações finais, porque falar um pouco de você, falar um pouco da sua clínica, sim, fazer aí um jabazinho seu, um pequeno merchan, porque, poxa, se nós temos bons profissionais e Londrina tem esse privilégio, e aí sim entra uma questão de acessibilidade que infelizmente ocorre, porque não é tão simples a gente buscar um bom profissional, tem toda essa questão, né? Não quero falar aqui do eixo econômico, social, político, que não é o nosso papel hoje, mas a gente sabe dessas dificuldades, mas muitos procuram priorizar ou procuram ter esse pequeno esforço ou podem chegar a ter acessibilidade a um bom entorno clínico. Fala um pouco da Graziele Vendrame como gastroenterologista, como faz para buscar essa profissional e por aí vai também, se você quiser. Eu sei que você já estendeu para gastro, mas fique à vontade aí ir para a parte final. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, para falar do Maio Verde, Maio Roxo, de saúde como um todo. Acho que tudo envolve saúde, né? Tudo envolve mudança de estilo de vida. Eu tenho um consultório próprio na Gleba Palhano e faço esse atendimento. Eu prezo muito pelo atendimento, faço atendimento de gastroenterologia, só que, em geral, eu não consigo me ater só à gastroenterologia, eu tento abordar esses outros lados de mudança de estilo de vida, necessidade de pequenas mudanças para que o resultado final seja bom, e prezo também pelo exame na gastroimagem, que é onde eu faço, porque eu acho que hoje em dia a gente preza por parceiros, né? Assim como outros exames, eu falo, olha, fala com fulano e tal, a gente não ganha nada com isso, é porque a gente preza pela qualidade do exame. Às vezes, um exame bem feito uma vez é melhor do que várias vezes tendo que ser repetido. E a minha ideia, assim, o meu olhar dentro da gastroenterologia é essa questão desse novo mundo que a gente vê, que sabe-se que todas as doenças envolvem a microbiota. E todas as áreas a gente fala disso, no Alzheimer, no autismo, na diabetes, e no gastro, na constipação, no sobrepeso, no obeso. Todo mundo tem uma microbiota, tipo um gene detectado, como se a gente fosse um DNA. Ali, aquele conjunto de bactérias é o DNA de cada pessoa. Então, a gente, de uma certa forma, vai ter que atuar ali para que as doenças, a gente atue antes, talvez, não só na medicação, mas na mudança desse estilo, na mudança dessa microbiota, para que as doenças tenham maior controle, né? Sabendo das doenças autoimunes, prezo muito para os meus pacientes, tem medicação, graças a Deus, a doença de Crohn e retocolite, hoje ela tem um avanço muito, muito grande em relação, por exemplo, a quando eu estava na faculdade. Era, assim, muito triste ver as internações, a necessidade de cirurgias de urgência, era uma morbimortalidade muito alta, principalmente na doença de Crohn. E hoje, com as medicações, avanço da indústria, isso a gente não vê. Só que precisa também do olhar do próprio paciente. Ou seja, essa pequena mudança, se a gente sabe que a causa está nessa mudança da microbiota, vamos tentar melhorar essa microbiota com coisas simples, né? Igual a gente estava falando. Sai do sedentarismo, comece a tomar mais água, procure beber menos, se possível, se tirar todo o álcool, que o álcool, a gente sabe da influência que ele tem no intestino. E é isso, ter uma boa alimentação, variada, né? Então, por isso que a gente percebe que os suplementos têm crescido muito, as indústrias de suplementos, porque a gente tem ficado deficitário de muitas coisas. E isso a gente consegue no dia a dia. Tanto que a gente já sabe que a melhor dieta que foi estudada, que tem sobrevida, que traz qualidade de vida, que diminui risco de doença, é a dieta mediterrânea. E a dieta mediterrânea inclui tudo. Tem glúten, tem lactose, tem sementes, grãos, enfim. Só que de forma as proporções adequadas, sem sobrepeso, né? Sem obesidade e tendo esse estilo de vida, né? No sedentarismo tem que sair dessa necessidade do sedentarismo, tem que perder. Então, falar do equilíbrio, né, Grazi? Então, assim, muito legal, Grazi, obrigado. Que bate-papo de alto nível, como sempre. Muito, muito bom. Eu quero convidar você que talvez ou ouviu parte desse podcast, ou ele inteiro, quando for disponibilizado, ou os recortes, e se tiver aí, Bruno, recorte final, tanto da Grazi quanto o meu,
que a gente se atente um pouco mais, né? Que a gente possa ter essa capacidade de antecipação. Para mim, o grande ponto que eu estou indo embora aqui, estou fechando esse dia e essa gravação é a capacidade de nos anteciparmos e de priorizarmos aquilo que a gente tem, às vezes, deixado de lado. A gente tem negociado prioridades, a gente não tem, talvez, feito o nosso papel, né? Porque muitas vezes eu brinco muito, né? Mas é só uma opinião, né? Nós podemos, algumas opiniões a gente tem o direito de ter, e eu brinco que a gente sempre olha para algo secundário, terciário, seja na política, seja na economia, seja nas nossas crenças pessoais, a gente acaba deixando de lado aquilo que está sob nosso controle e que nós deveríamos dar a devida atenção. Então fica o convite para que a gente se antecipe, para que a gente olhe mais para o nosso físico, para o nosso corpo, né? Aquela questão de corpo, alma e espírito, a gente olhar um pouco mais para a nossa mente, olhar um pouco mais para nossas prioridades, desenvolver aquilo ainda. O que mais chamou atenção para eu finalizar, comece com uma caminhada, sabe assim? Você Básico, falou bem, não dá para mudar do nada, mas poxa, dá o primeiro passo, aí o segundo vai vir, aí o terceiro vai vir. Eu brinco que para quem gosta de futebol e que nos ouve, não é nenhum time precisa ganhar de 4-0 para classificar, não começa o jogo 4-0, tem que fazer o primeiro, tem que trabalhar a bola e fazer o segundo. Então parece óbvio, mas a gente tem deixado isso de lado, e talvez seja um convite a gente retomar prioridades que a gente tem aí negociado. Obrigado, viu, Grazi? Obrigado mesmo. Seu endereço e na contato? Avenida Ayrton Senna, 550, sala 502. E o contato eu vou deixar aí, eu não sei o telefone. Então procure pela doutora Graziele Vendrame, eu sou desse, eu te entendo. É que meu final é repetido. Eu mando pelo WhatsApp, entendeu? Então procurem pela clínica, Grazi. Obrigado, já tem aqui um potencial paciente. E vamos em frente, a gente tem aqui mais uma vez, então, eu finalizo dizendo que a gente deve inovar um pouco na nossa comunicação. Para quem me conhece, para quem conhece um pouco da pessoa aqui que você fala, sabe que eu não sou tanto de trabalhar mídias sociais, até a gente brincava disso no começo, e o Bruno sempre puxa aqui um pouco a minha orelha, porque a Bauern, que é a nossa empresa, precisa cada vez mais levar conteúdo, e não é nem para que a gente possa vender o nosso portfólio, graças a Deus a gente tem ali um trabalho em consolidação, mas que vem acontecendo de maneira bem positiva, mas para que a gente possa ser mais propositivo e a gente possa levar conteúdo relevante para aqueles que nos acompanham ou irão nos acompanhar ainda, porque a gente tem feito um trabalho de base aqui com algumas surpresas para o segundo semestre de 2025. Então, mais uma vez, obrigado, Gastroimagem. Parabéns pelas 3 décadas de história, parabéns pelo corpo clínico, e aqui eu tenho alguém representando esse corpo clínico no dia de hoje, e eu espero que a gente consiga levar mais educação, né, educação em saúde basilar e também integrativa para todos vocês que nos acompanham. Obrigado, Gastroimagem, obrigado, doutora Graziela Vendrame, obrigado, né, ao Grupo Bauern, e vamos em frente até a próxima gravação. Até lá.